já são 8h30. Boa noite a todos. Eu sou Isabela Rassegal, sou a atual coordenadora de assuntos acadêmicos do CASSE e eu vou acompanhar vocês nessa última sessão que encerra o nosso primeiro dia de semana acadêmica. Nosso palestrante convidado é o professor Eduardo Saldanha, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e pós-doutor em Direito Internacional pela Universidade de Colômbia. Ele tratará a respeito das perspectivas do comércio internacional atual e o papel brasileiro diante desse cenário. Ao final, nós abriremos espaço para que eventuais perguntas sejam respondidas. Eu gostaria de agradecer a presença de todos no evento e passo a palavra ao professor. Vamos lá. Boa noite, Isa. Boa noite a todos. Ao CASSE, meu agradecimento pelo convite de estarmos aqui hoje, nessa linda quarentena que não saímos de casa. Portanto, meus jovens e minhas jovens, peço a vocês que me desculpem de antemão, porque eu sou um papai de 2 filhos, estou, obviamente, como todos, em casa, e meus 2 filhos são criados por mim e somente eu. Portanto, daqui a pouco eles passam correndo, eles vão gritar. Então, eu já aviso de antemão para que eu não viralize nas mídias sociais daqueles vídeos, né, que a pessoa está numa reunião séria, de repente vem uma criança falando: papai, eu quero fazer cocô. Isso é possível de acontecer, meus jovens. Então, vamos lá. Vamos tentar falar um pouco de comércio internacional, né, nesse momento. Então, eu quero fazer uma breve introdução sobre a atual situação, né? Obviamente, nós temos aí os cavaleiros do apocalipse do comércio internacional e, na verdade, da vida, né? A quarentena está fazendo com que as pessoas pensem demais e, às vezes, de uma maneira bastante pessimista quanto a tudo, efetivamente quanto a tudo. Mas, obviamente, isso deve ter uma razão de ser, né? Obviamente, eu não sou economista, eu sou formado em filosofia e direito, portanto, provavelmente vocês saibam muito mais de economia do que eu. Então, eu vou dar algumas pinceladas na questão da regulatória de comércio internacional e como isso vem afetando e vai ser afetado por este momento sui generis, uma crise, inclusive, para o comércio internacional, maior do que a crise de 2008 e 2009, né? Porque nós estamos vendo a retração. Tá? Vamos lá. Primeiro, alguns dados. Professor, houve retração do comércio internacional durante a pandemia? Sim, obviamente houve, né? Nós estamos falando de uma retração bem considerável, né? Os cálculos da própria Organização Mundial do Comércio e da CEPAL é que o comércio internacional retraiu em torno de 23% em 2020. Nós estamos falando de uma retração maior do que da crise de 2008 e 2009, que foi uma crise muito profunda. Nós estamos falando de uma retração um pouco menor do que a retração na crise de 29. Então, nós estamos falando de uma retração muito grande. Mas o que eu quero falar não é dessa atual retração, né? Eu quero falar sobre qual será a conduta dos estados logo após este momento de crise no qual nós estamos passando. Porque a retração é óbvia. O consumo diminuiu. A industrialização diminuiu. Se você for pegar dado por dado, o que para nós é muito, mas muito prejudicial, a maior retração que houve foi em bens de alta complexidade. O comércio internacional, principalmente o brasileiro, teve uma perda de 44% em bens de alta complexidade. O que são esses bens de alta complexidade? É aquele bem que envolve tecnologia, que envolve a cabeça humana, que envolve uma variedade produtiva, que envolve uma cadeia produtiva complexa, e que torna um Estado economicamente complexo, que aumenta o PIB, aumenta a renda per capita e, consequentemente, aumenta a distribuição de renda.
Se você for ver, os bens de alta complexidade, como carros, máquinas, guindastes, compressores, a gás e a ar, eles diminuíram 44%, enquanto que petróleo cru, milho, soja, teve uma retração de 12%. Então, há uma diferença muito grande. E isso vai gerar consequências. Então, o que eu estou querendo dar nesse momento é simplesmente um panorama. Vamos voltar ao comércio internacional. Obviamente, a gente tem que entender. Eu vou primeiro contar uma historinha para vocês. História breve. Eu estava... Cara, isso faz aí quase 20 anos. Eu dava aula num curso, eu ia começar o semestre no curso de comércio exterior. E aí o coordenador me chama assim, Eduardo, vem aqui. Eu gostaria que você desse a disciplina de direito comercial comparado. E eu, puta que pariu, que pro direito comercial comparado, olha que loucura é isso, gente. Direito comercial comparado é você pegar a legislação de comércio exterior de todos os países, comparar com a brasileira, para que você chegue a algumas conclusões legislativas de diferenças, de semelhanças. O que seria uma loucura. E aí eu expliquei isso para o coordenador, né? Eu falei assim, cara, então, como é que eu vou fazer para dar essa disciplina? Ele falou, não, mas a tua disciplina tem aula 2 vezes por semana, você vai ter bastante tempo. Eu, cara, nem se eu tiver todo o tempo do mundo eu consigo dar direito comercial comparado da forma como deveria ser dado. Ele olha para mim com toda a sua sabedoria e fala assim, Eduardo, eu estou te contratando é para você se virar. Se vira, meu filho. Não sou eu que vou dizer o que você vai dar na tua disciplina. Se vira e cria uma disciplina de direito comercial comparado. Eu falei, pô, fui para casa, né? Daí indo para casa, pensando no que falar, de análise legislativa, de normas internacionais, eu pensei numa coisa que ocupou minha mente durante boa parte da minha vida, ocupa até hoje, inclusive. Foi mulher. Por que mulher? Pensem no seguinte. Vamos tentar fazer um exercício. Quem quiser me interromper, falar, esteja à vontade. Eu fui e pensei, poxa, então eu vou fazer o seguinte, vou pegar os 5 principais países para o comércio exterior brasileiro e o resto eu vou deixar de lado. E vou eleger esses 5 principais países e vou analisar a legislação de comércio exterior deles. E o resto que se dane. Fazer esses 5 países. E aí eu fiz o exercício de pensar quais são os 5 principais países para o comércio exterior brasileiro. Me ajude. O que vocês acham? Chutem. Pode ser no bate-papo, pode ser no áudio, vai, me ajudem. Aqueles que ainda estiverem aqui, né? Porque eu acho uma maravilha. China, Argentina e Estados Unidos, Guilherme, obrigado. Cara, eu pensei também, China, Argentina, pensei por estar no Mercosul, né, ser nosso parceiro comercial, Estados Unidos, por óbvio. Vamos aí, mais 2. Alemanha, é um dos grandes parceiros. Índia e Rússia. Hoje a Índia é um dos maiores mercados consumidores do mundo, a Rússia também. O Brasil estreitou seus laços com a Rússia nos últimos anos. Portanto, são bons países. Só que, obrigado, João, obrigado, Alexandre, obrigado, Guilherme, pela participação, meus jovens. Só que, como eu disse, eu fui para casa e pensei em mulher. E aí eu pensei numa coisa... Isa, você está de anel? Não. Sabe por quê? Também não. E aí eu lembrei que mulheres gostam de diamantes. E o Brasil não é produtor de diamantes. Um parênteses. Eu pergunto a vocês, minhas queridas mulheres, por que raios vocês gostam de diamantes? Gostem de zircônia. Eu lembro, eu tinha uma namoradinha, e o pai de um grande amigo meu de faculdade, eu me formei aí na UFPR, em Direito e Filosofia, e aí o pai desse grande amigo meu era Eurives. Eu cheguei lá, ô, seu Gilberto, me diga uma coisa, a mulher ela consegue diferenciar a zircônia do diamante? Ele falou assim, olha, conseguir consegue, mas ela tem que ter um monóculo de refração da luz, ou então ela tem que esperar uns 20 anos até a zircônia começar a pretear. Eu falei, 20 anos? É óbvio que eu vou dar zircônia para todo mundo e falar que é diamante. Por quê? Porque é mais barato.
Ai, professor, os diamantes são para sempre. Você não é, meu querido, minha querida, você vai morrer. O diamante fica aí para dar briga de herança. Ah, professor, mas óbvio, as mulheres gostam de diamantes. Por quê? Não sei. Se elas gostassem de zircônia, a vida delas seria mais feliz. Porque as coisas seriam mais baratas. Vamos gastar menos nisso e comprar outras coisas. Vamos viajar, gastem com outras coisas. Mas tudo bem, nós damos diamantes para as pessoas, nós compramos diamantes. Diamante é algo que tem valor econômico, é comercializável. Portanto, nós temos que comprar de algum lugar. E não é do Brasil, porque ele não é produzido aqui. E aí eu pensei, de onde vem o diamante? Qual é o maior produtor de diamantes do mundo? Alguém sabe? A África do Sul é um dos, mas não é o maior. Serra Leoa. Exato, Roberto. Esse sabe tudo. É Serra Leoa. Serra Leoa é o maior produtor de diamantes. E aí eu pensei, cara, algum de vocês pensou na importância de Serra Leoa para o comércio internacional brasileiro? Não, professor, mas é que tem pouca coisa, tem pouco... Tudo bem, vamos pensar em amendoim. O Brasil também não produz amendoim. E aí, se eu escolhesse Argentina, Alemanha, Estados Unidos, China, Índia, Rússia, eu ia deixar de lado um número enorme de países que são extremamente importantes para o comércio exterior brasileiro. Como que eu solucionei este problema? Eu ensinei para essa gurizada as regras internacionais da OMC. Por quê? A Organização Mundial do Comércio, que foi criada em 94, mas ela nasceu em 47, lá com o Acordo Geral de Serviços de Comércio, ela é criada num determinado momento em que o comércio internacional deixa de ser algo instintivo economicamente e passa a ser algo previsível e com segurança jurídica. Por quê? Porque é determinado a partir de regras internacionais. Ou seja, o direito internacional entra na equação. Portanto, quando o direito internacional entra na equação, nós temos regras a seguirmos. E todas essas regras, elas são incorporadas ao ordenamento jurídico interno, portanto, elas são leis em todos os países que fazem parte da OMC. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a legislação de comércio exterior no mundo inteiro, principalmente aqueles países que são membros da OMC, ela é muito parecida. Por quê? Porque toda a legislação da OMC, para que tenha efetividade, para que tenha aplicabilidade, ela virou lei interna em cada país. Portanto, a lei de comércio exterior de Serra Leoa é muito parecida com a do Brasil. Assim como a da China, assim como a dos Estados Unidos. Tem os mesmos problemas, tem as mesmas alternativas, e isso faz com que eu consiga ter uma ideia do que vai acontecer no pós-pandemia. Considerando a retração. Considerando a retração. Ok? Por quê? Porque eu tenho regras muito semelhantes. Então, o que o Brasil pode fazer dentro da regra é o mesmo que os Estados Unidos pode fazer dentro da regra. Se fizer fora da regra, é litígio. A gente vai conversar frente aos órgãos de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio. Eu estou falando, professor, mas os Estados Unidos, por ser mais poderoso, ele não... Respeita, sim, você sabia que respeita. Você sabia que o direito internacional é a modalidade de lei e de regra mais eficaz que existe? Mais eficaz, inclusive, que o direito interno da Finlândia. Por quê, professor? Porque é uma estrutura completamente diferente de direito. Um dia a gente conversa sobre estrutura de direito internacional. Mas guarde isso. O direito internacional, ele é eficaz. Ele produz os efeitos desejados. Portanto, professor, mas os Estados Unidos, ele não respeita as regras da OMC. Você sabia que respeita? Você sabia que quando entra em litígio e perde, Estados Unidos cumpre com as condenações da Organização Mundial do Comércio? Assim como o Brasil, quando é necessário. Portanto, há uma efetividade, há uma aplicabilidade das regras de comércio internacional. Então,
Esqueçam essa teoria conspiratória de que o direito internacional ele é soft law, o direito internacional é simplesmente um acordo de boas intenções. Não, ele é efetivo, ele faz com que os Estados cumpram e os Estados cumprem as suas regras internacionais de comércio. E se eu tenho regras internacionais de comércio, eu tenho previsibilidade. Como assim, professor? Como eu estou falando para a grande maioria de alunos de economia, sabe qual que é a previsibilidade? É a mesma previsibilidade que eu tenho que você não vai sair andando pelado na rua. É a mesma previsibilidade que eu tenho que a grande maioria dos alunos que estão me assistindo aqui nesse momento não vão matar um colega. É a previsibilidade, embora tenham vontade, é a previsibilidade de que vocês não vão estrangular um professor em sala de aula, por pior que ele seja. Por quê? Porque nós somos determinados por regras. E nós respeitamos essas regras. A exceção é a violação à regra. Então, da mesma forma que eu tenho previsibilidade da conduta de vocês, da conduta geral de vocês, eu também tenho uma previsibilidade do que pode e o que irá acontecer no comércio internacional, considerando as circunstâncias. A mesma previsibilidade que eu tenho quando você, nos morros do Rio de Janeiro, a polícia, o exército, sobe o morro e acaba com o tráfico de drogas, eles não vão deixar de ganhar dinheiro. O que eles vão fazer? Eles vão descer o morro. Vai aumentar o roubo, vai aumentar o latrocínio, vai aumentar sequestro. Porque a gente tem previsibilidade do que pode acontecer perante o que tem na lei. No comércio internacional é a mesma coisa, meus jovens mancebos e minhas jovens mancebosas. Eu não estou aqui fazendo futurologia, eu não tenho bola de cristal, mas eu consigo entender quais são as possibilidades. Por quê? Porque eu vejo um cenário de retração, que eu falei lá no início, 44% em bens de alta complexidade. Vocês têm ideia do que é isso? Vocês têm ideia no impacto que isso traz à indústria? Vocês têm ideia no impacto que isso traz à complexidade do Estado? E eu falo em complexidade, a cadeia produtiva. O impacto que isso tem no emprego. Cara, nós estamos vivendo num momento em que as pessoas estão sendo demitidas, mandadas embora. Ou seja, eu tenho uma crise de emprego, eu tenho uma crise de renda. Algo muito semelhante ao que aconteceu ali no fim da Segunda Guerra Mundial. Ou no fim da Primeira Guerra Mundial. Ou no pós-crise de 29. Vamos lá. O que as regras do OMC determinam? Ela determina uma abertura comercial. Ou seja, queda nas barreiras tarifárias e não tarifárias ao comércio internacional. Portanto, eu estou dando acesso a mercados. Eu não vou encontrar muito obstáculo para entrar com o meu produto nos Estados Unidos e o produto dos Estados Unidos também não vai encontrar muitos obstáculos para entrar no mercado brasileiro. Portanto, eu tenho um incremento do livre comércio, um incremento do intercâmbio de mercadorias. Só que nós sabemos, gente, e isso aí vocês devem ter estudado de maneira exaustiva em economia, que as importações, muitas vezes, como política industrial, elas não são boas para um país. Por quê? Porque ela retrai a industrialização. Por exemplo, quando eu importo um carro, eu deixo de produzi-lo internamente. Eu não estou aqui falando mal de importação, não me entendam errado, eu sou um dos maiores advogados da importação e exportação que o mundo pode ter. Eu advogo a favor da importação e da exportação, eu advogo a favor do livre comércio. Eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que a acumulação de capital ela fica onde este carro foi produzido. Aqui no Brasil, o que nós vamos fazer? Nós vamos arrecadar com o imposto de importação e vamos arrecadar com a venda do produto, ou seja, uma pessoa importadora vai... Eu acabo com uma cadeia produtiva.
porque eu não produzi isso internamente. Certo? Então, eu tenho uma das principais características da importação. Só que daí eu tenho o outro lado da moeda. Quando eu abro a partir de regras que determinam previsibilidade de conduta, quando eu abro aqui, eu abro lá também. Portanto, eu tenho certeza que quando eu mandar o produto que eu fiz aqui no Brasil para os Estados Unidos, ele também não terá muitos obstáculos. Portanto, a regra geral é quebrar barreiras. Você não pode impedir o meu produto de entrar no seu país. Assim como eu não posso impedir o seu produto de entrar no meu país. Pensem comigo. Retração na economia. Retração nas exportações. Retração nas exportações é retração na industrialização. É diminuição de acúmulo de capital aqui no Brasil. Diminuição na distribuição de renda, no PIB, renda per capita e assim por diante. Porque eu retraí as exportações, retraí a industrialização, sem falar que nós estamos com uma crise de consumo aqui porque nós estamos em quarentena. É pandemia. Portanto, as indústrias estão em crise. Aqueles que produzem, o setor produtivo está em crise. Pensem comigo. Fim de pandemia. Qual que é a tendência? Que o Brasil adote medidas dentro da regra para barrar um pouco as importações, para privilegiar o produto nacional, para tentar aquecer a economia, ou abra o mercado e deixa os produtos entrar e quebrar o resto que ainda não quebrou. Qual que é a tendência? A tendência é a mesma tendência do pós-guerra. A tendência é a tendência de toda pós-crise de consumo interno. Bom, eu tenho que proteger a indústria nacional. É o que o Trump está fazendo faz muito tempo. Na verdade, é o que todo mundo quer fazer. E por que não fazem? Porque a regra não permite. Só permite que eu o faça dentro da exceção da regra. E nós temos diversas exceções à regra. E está aí a grande dificuldade do comércio exterior. O exemplo que eu vou dar para vocês são as medidas de caráter ambiental. Porque a gente tem dentro do comércio exterior uma diferença muito grande entre protecionismo e proteção. O que é o protecionismo? Protecionismo é quando você protege seu mercado, ou seja, cria obstáculos às importações, violando a regra internacional. Proteção é quando você protege o seu mercado interno e protege a indústria nacional utilizando as exceções que a regra te permite. Como, por exemplo, barreiras sanitárias, barreiras fitossanitárias, barreiras para proteger a vida humana. Como assim, professor? O que você está querendo dizer com isso? Bom, Isa, quando faltar aí 10 minutinhos para acabar meu tempo, você me avisa? Meus 45 minutos? Tá? O que você quer dizer com isso, professor? O seguinte. Adoro os cavaleiros do apocalipse do capitalismo. Eles dizem o seguinte: não, porque o comércio internacional é feito em detrimento das criancinhas. Porque as criancinhas ficam costurando bolas a favor do comércio internacional, essa liberalização do OMC. A OMC é coisa do diabo, do capeta, do satanás. Essas coisas. Só que isso é uma ausência de entendimento de o que traz a própria regra da Organização Mundial do Comércio. Que ela diz o seguinte: nós estamos promovendo abertura comercial, sim. Nós estamos promovendo liberalização, queda de barreiras tarifárias e não tarifárias. Só que lá no artigo 20 da mesma regra está escrito assim: nada no comércio exterior, nada no comércio internacional pode ser realizado em detrimento de ou da vida humana, saúde humana, animal, vegetal, tesouros históricos e artísticos, recursos naturais exauríveis. Ou seja, o que ele está dizendo ali?
Qualquer país do mundo pode impor a barreira que quiser, se for para proteger direitos do autor, tesouros, tesouros nacionais, recursos naturais exauríveis, a vida humana, o meio ambiente. Qualquer barreira. Mesmo aquelas barreiras que são expressamente proibidas. Porque se for para proteger, se for para tutela de bem maior, os estados podem fazer o que quiser. Eles podem impor a barreira que eles quiserem. E isso virou um dos grandes instrumentais da retórica jurídica no meio internacional. Por quê? Porque eu não protejo o mercado interno com imposto de importação. Porque o imposto de importação está escrito lá na regra da OMC que eu tenho um limite. Olha, para carro você só pode atingir o limite de 30% de imposto de importação. Se você fizer isso, você violou a regra, é muito claro, você vai ser sancionado pela OMC. E efetivamente sancionado. Então isso está muito claro. O que os estados fazem? Eles utilizam a retórica de defesa do meio ambiente, da vida humana, para impor barreiras não tarifárias. Por exemplo, tem o Mercado Municipal de Curitiba. Mercado Municipal de Curitiba, quando eu morava aí perto, eu morava no Alto da 15. Nesse momento eu estou na minha chácara, estou longe pra caramba. Mas eu moro em Curitiba, hoje no Moçunguê. Mas quando eu era solteiro, antes mesmo, um tempo antes de casar, eu morava no Alto da 15, ali do lado do Mercado Municipal. E eu ia muito ali. E aí eu sempre ia na mesma banquinha de frutas. E aí a tia da banquinha, que era o seu João e a vó Lourdes, eles sempre perguntavam assim, menino, você quer manga tipo exportação ou não? Por que eles me perguntavam isso? Porque a manga tipo exportação era linda, ela piscava pra gente, ela era suculenta, era a manga mais bonita do mundo. A manga que não era tipo exportação estava jogadinha ali, meio machucadinha e tal. Sabe por que a manga tipo exportação é tão linda? Porque ela tem que enfrentar barreiras sanitárias e fitossanitárias para poder ser exportada. Portanto, ela não pode ter contato humano depois da colheita. Ela tem que ser acondicionada individualmente. Ela não pode ser transportada num container que não tem um certificado de limpeza de container. Ela não pode ser colocada em caixas de madeira que não tem um certificado de fumigação da caixa de madeira. Tudo isso aumenta custo. Por quê? Porque lá no destino eu tenho uma barreira não tarifária que diz o seguinte, olha, não entra manga aqui no meu país que coloque em risco a saúde das pessoas que estão aqui no meu país. Que possa ter sido contaminada por uma bactéria que vem na madeira da caixa. E isso pode. E essa é a grande retórica que é utilizada como mecanismo, às vezes, para proteger, mas, às vezes, para gerar um protecionismo disfarçado de proteção ambiental, da saúde humana e assim por diante. Eu vou contar outra historinha para vocês. Eu morava em Washington. Eu trabalhava no Banco Mundial e dava aula na George Washington University. E aí eu estava de boa em casa lá. Daí e, cara, eu tinha poucos amigos, né? Porque os meus amigos todos mais velhos do que eu, né? O pessoal do banco, né? Um monte de indiano. Assim, eu tinha poucos amigos, né? Eu tinha 2 amigos latinos, né? Um colombiano e um venezuelano. E aí eu tô em casa, tranquilo. De repente um deles bate na minha porta, assim. Eduardo, chega aí, chega aí. Assim, fala, meu querido. Nós vamos protestar, bora protestar. Eu falei, cara, protestar contra o quê? Eu falei, não, a gente vai protestar contra o capitalismo, contra o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio, o sistema liberal. Eu falei, cara, eu sou meio capitalista. Eu trabalho no Banco Mundial. No fim das contas, eu até sou meio liberal. Você acha que eu vou protestar contra essas coisas? Ele, não, cara, no final vai ter show de graça do Rage Against the Machine. Eu falei assim, partiu ser revolucionário. Daí eu fui.
E aí cheguei lá, claro, eles ensinaram como é que a gente ia fazer o protesto, rezando para o meu pai não assistir à televisão e me ver lá no meio de um protesto, que ele ia mandar me buscar nos Estados Unidos, embora eu já fosse bem maior de idade, ele ficava muito decepcionado comigo. Mas eu fui. Cheguei lá, eu vi uma coisa que eu sabia o motivo. Eu vi que os golfinhos odeiam a OMC. Como assim os golfinhos odeiam a OMC? Eu sei, eu falei com um golfinho. Eu estava andando no meio da manifestação quando eu vejo dois caras vestidos de golfinho. E os dois carregavam uma faixa escrito: golfinhos odeiam a OMC. E eu sabia por que os golfinhos odiavam a OMC. Por quê? Porque houve um litígio entre Estados Unidos e México que a OMC deu ganho de causa pro México e que envolvia os golfinhos. E aí o pessoal enlouqueceu. Por quê? Porque morriam alguns golfinhos. O caso era o seguinte: quem tiver curiosidade, vai na página da OMC e procura pelo caso Tuna Dolphin. Os mexicanos pescavam atum. Já viram atum? Tamanho? Enorme. O que eles faziam? Eles colocavam 3 barcos, um aqui e outro aqui. E eles jogavam aquela rede de arrasto e deixavam uma aberturinha. Só que eles só jogavam onde tinha muita sardinha. Por quê? Porque o atum se alimenta de sardinha. E aí os atuns entravam atrás do cardume de sardinha e eles fechavam a rede. Só que quando eles fechavam a rede, entrava por baixo golfinho. E como o atum é muito grande e muito forte, o golfinho não conseguia subir para respirar. E morria. E aí o que os Estados Unidos fez? Eles foram lá e falaram assim: olha, não entra mais atum mexicano no nosso mercado. Sabia-se que a indústria da pesca nos Estados Unidos estava em crise devido à alta competitividade do atum mexicano. E aí eles falaram assim: não, o atum mexicano não entra mais nos Estados Unidos. Daí perguntar, por quê? Não, porque nós estamos defendendo a vida dos golfinhos, aplicando o artigo 20 da Organização Mundial do Comércio. Das mexicanos, vocês estão fazendo isso? Vamos ver se vocês estão fazendo isso mesmo. Qual que é o impacto ambiental, se vocês estão mesmo protegendo ou se isso é protecionismo. Se vocês não estão nem pensando nos golfinhos, vocês estão pensando na indústria do atum nos Estados Unidos. E aí começou um litígio no OMC, Estados Unidos contra México, caso atuns e golfinhos. Depois de toda a discussão, relatório do painel, órgão de apelação, ganho de causa para os mexicanos, dizendo que não havia risco ou impacto ambiental que justificasse impor uma barreira não tarifária ou impedir a entrada do atum mexicano, contrariando o livre comércio. Obviamente, isso virou uma bandeira. Olha, a OMC ela está julgando contrariamente ao meio ambiente. O que, na realidade, não era. O que eu estou querendo dizer com isso? A justificativa ambiental, a justificativa de saúde humana, as barreiras não tarifárias, que são as licenças de importação, que são os certificados de limpeza de container, os certificados de vigilância sanitária, hoje estão entre os grandes mecanismos de proteção da indústria nacional. A regra da OMC não vai mudar no pós-pandemia, gente. A regra da OMC vai continuar a mesma coisa. Acabando a pandemia, as negociações vão permanecer como estavam antes da pandemia. O Brasil vai continuar negociando com a Rússia. Estados Unidos vai continuar se degladiando com a China. E as regras vão continuar as mesmas. O que vai se fazer? Vai se utilizar cada vez mais mecanismos de proteção para fechar mercado. Por quê? Porque acabando essa pandemia, a reindustrialização vai ser necessária. O aumento da atividade produtiva vai ser necessária para impulsionar a economia. Porque não adianta o que está acontecendo agora, que são os incentivos fiscais. Acabou a pandemia, eu não vou conseguir manter esses incentivos fiscais por muito tempo. O que eu vou ter que gerar? Gerar produtividade. Movimentar a roda produtiva dos países.
Mas como movimentar a roda produtiva dos países se eu tenho uma grande competitividade do produto importado? Tentando segurar o produto importado da maneira que der. E como que dá? Dentro da regra. E qual regra? A regra de exceção. As regras de proteção, de tutela de bem maior. Por isso, teremos que tomar muito cuidado com a retórica jurídica para vermos se realmente está se defendendo. Realmente é meu filho. Meu outro filho. Realmente está se defendendo o meio ambiente, a saúde humana, a moral pública, recursos naturais exauríveis, ou se é uma retórica jurídica para proteger o mercado, que será necessário. João, pede para o Pipo não fazer isso. Agora o meu filho mais novo resolveu tocar a bateria. Portanto, gente, eu vou sair deste local, vou lá para outro local. Então, meus jovens, temos que entender que essa retórica ela será utilizada. Então, isso não se trata de futurologia, gente. Eu não estou aqui prevendo o futuro. Eu estou aqui simplesmente mostrando para você que os estados terão que apostar na reindustrialização, em fomentar a atividade econômica. E que a importação ela gera um impacto muito grande nisso. Por quê? Porque ela gera maior competitividade. Veja, por exemplo, os produtos de alta complexidade. Você acha que quem exporta produtos de alta complexidade, bens de alta complexidade, não vai encontrar maiores obstáculos para entrar em outros mercados? Óbvio que vai. Nós temos que aprender a lidar com essa situação. E nós temos que prever que isso vai acontecer. E qual a melhor forma de nós ultrapassarmos isso da melhor maneira possível? Capacitação técnica, que o Brasil tem pouca. Capacitação técnica para acesso a mercados internacionais. Portanto, houve retração. Isso vai gerar uma consequência. Essa consequência ela tem que estar englobada dentro de um sistema que respeita as regras internacionais. É exatamente por isso que não se trata de futurologia. Se trata da previsibilidade que o entendimento das regras internacionais me possibilita ter. O cenário é ruim? É ruim. Vai durar muito tempo? Acredito que não. Mas é ruim. Beleza, gente? Beleza, Isa? Obrigado pelo convite. Se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, algum xingamento, estou aqui. Valeu, Isa. Obrigada, professor. Eu só queria avisar que os canais estão abertos. Caso alguém tenha alguma dúvida, é só mandar no chat que a gente responde. Também gostaria de lembrar que amanhã nós teremos o segundo dia de semana acadêmica. Acho que o Rafael está com o programa completo. Eu teria que abrir o meu aqui. Deixa eu ver. Ninguém tem nenhuma pergunta? Deixa eu ver aqui. Amanhã o nosso encontro vai ser com a Paula Pereda. Ela vai tratar a respeito da economia do clima. O Guilherme Rittel, que vai tratar do uso do direito penal como forma de instrumento regulador do Estado na economia. E a Mariana Piaia, que vai tratar das redes complexas no mercado de capitais brasileiro. Fernando Correia está perguntando se ele pode fazer uma perguntinha aqui. Deixa eu só...
Opa! Posso falar? Está escutando? Sim. Professor Saldanha, parabéns aí pelos comentários. Eu assim, não sou aluno, professor, eu sou professor também do Departamento de Economia. Achei interessante tua palestra. Assim, é mais um comentário. Assim, eu concordo contigo. Eu acho que a gente vai caminhar aí para um processo aí de fechamento, né, do comércio. Comércio não é minha área, eu sou professor de macroeconomia, mas sempre a gente tem que observar essas variáveis exógenas, que eu observo o direito internacional aí como uma variável exógena para a gente estar entendendo até o mecanismo aí de formulação de políticas macroeconômicas. Mas assim, indo ao encontro aí com os teus comentários, uma coisa que sempre me chama a atenção, e aí eu repito, de uma pessoa que mageia aí no assunto sobre comércio, sobre direito internacional, é essa ausência do protagonismo do Brasil em relação à América Latina, né? Então, pela tua percepção, né, eu imagino que esse processo assim de negligenciamento, né, assim, se é que a gente pode usar esse termo, que o Brasil tem para com a América Latina, no sentido de não exercer um papel, né, sobretudo em relação ao comércio, né, haja vista a perda aí desse protagonismo que o Brasil vem tendo nesses últimos anos, pela tua percepção, isso vai se intensificar, não é? É mais um comentário que eu queria saber de ti. A outra coisa, assim, professor, você acha que, assim, que esse fechamento, assim, em relação ao comércio, que os países eles vão se fechar, né? Os mercados internos eles vão se fortalecer. Você acha que isso vai ser generalizado? Por exemplo, países como o Brasil, que tem uma vantagem, de certa forma, de destaque em relação à produção agrícola, você acha que isso não vai... A produção, as exportações brasileiras, elas podem até se ampliar, né? Até que ponto nós iremos perder mercados, por exemplo, em determinados mercados onde, por si só, nós já temos uma vantagem, como é o caso da nossa produção agrícola. Eu sempre falo para os nossos alunos, né? O que seriam dos porquinhos chineses se não fosse a soja brasileira. Então, eu queria saber de ti isso. Você acha que é um processo generalizado ou depende, por exemplo, países onde você tem uma indústria de ponta, de alta tecnologia, esse processo, pelo teu comentário, isso vai se intensificar ainda mais, né? Mas é isso, gente. Parabéns aí pela palestra. Adorei. Obrigado, Isa, por ativar meu áudio. Fernando, muito me honra a tua participação. Eu até me sinto envergonhado, né? Eu estou me sentindo aqui tipo o sétimo marido da Elizabeth Taylor, tendo que mostrar algo diferente para uma pessoa como você que já conhece de quase tudo o assunto. Eu até me arrisco às vezes em macroeconomia, mas me sinto um completo neófito, para falar a verdade. Mas vamos lá. Quais são as minhas preocupações quanto a isso, né? Vou começar pela última questão, que é a questão do protagonismo brasileiro. Eu tenho uma concepção, Fernando, e eu vejo o que está acontecendo com muita tristeza, que é perder esse protagonismo. Um exemplo disso sabe qual foi o país membro da CEPAL que menos perdeu com este momento de pandemia? Foi a Nicarágua. E por que a Nicarágua? A Nicarágua foi uma das únicas que manteve a sua relação de comércio exterior voltada aos parceiros da América Latina e Caribe. Uma das grandes questões, e que me chateia, não é porque é o governo Bolsonaro, não é porque era o governo Lula, independente de governo, é a politização do comércio internacional. É a politização dos blocos econômicos. Temos que utilizar a cláusula democrática, temos que punir esse, temos que punir aquele. Mas, em grande medida, estas punições elas são efetivamente político-ideológicas.
Não se considera a necessidade da utilização do comércio internacional como um mecanismo indutor de desenvolvimento. Porque nós estamos eivados de ideologia, seja de um lado ou do outro. Então, quando a gente politiza um bloco econômico, nós destruímos um bloco como o Mercosul, que não tem este objetivo. Isso me entristece, isso me preocupa, mas, infelizmente, isso está aumentando cada dia que passa. E quanto à proteção, né, que vai haver, né, eu não acredito que isso venha a afetar, por exemplo, produtos primários. E os números vêm mostrando isso. Que as exportações de produtos primários, as exportações de produtos de bens de baixa complexidade, elas tiveram impacto, mas um impacto muito menor do que os produtos industrializados, aqueles que necessitam de alta tecnologia, que, na verdade, obviamente, nós precisamos dessas exportações. Entretanto, quando estes países, que são os países que nós chamamos de economicamente complexos, que é o que gera o grande valor agregado, eles percebem e fazem essa análise de onde proteger e como proteger. E as commodities não entram nisso. E aí eu vejo uma intensificação dessas barreiras. E qual é a tendência? Quando eu não conseguir fazer barreiras ambientais, partiremos para as barreiras técnicas. Porque nós temos um acordo, que é o acordo de barreiras técnicas, como, por exemplo, requisitos técnicos para importação de brinquedos, requisitos técnicos para a importação de turbinas. Um exemplo que eu posso dar para você, e que já está começando a surgir, é que a Agência Nacional de Energia Nuclear, ela já criou novos requisitos técnicos para a importação de produtos de raio-x. Por quê? Porque o Brasil estava engatinhando neste mercado e com a pandemia, por ser um produto de alta complexidade, isso foi lá no chão. E ele precisa reerguer. E aí o que vai acontecer? Os lobbies. Os lobbies dessa grande indústria vão começar a aparecer e aí eu vou criar, por exemplo, no Inmetro, na Agência Nacional de Energia Nuclear, na Anvisa, que são os órgãos anuentes das importações de produtos de alta complexidade, de bens de alta complexidade. Portanto, a tendência vai continuar, acredito eu, de barreiras mais acirradas em produtos de alta complexidade, um protecionismo menos exacerbado em produtos primários, baixa complexidade, mas essa guerra vai se estender. E aí o Guilherme me pergunta, né? Esse movimento vai ser duradouro? Eu acredito que não. Eu acredito que é um prazo de adaptação. O que é duradouro? No comércio internacional, 5 anos é um período de adaptação. 6 anos, um período de adaptação. Não sejamos imediatistas nesse caso. Tá? Não sei se eu respondi todas as suas perguntas, Fernando. Se eu esqueci de alguma questão, por favor, me relembre. Tá? Enquanto isso, eu vou respondendo aqui a pergunta do Lucas. Professor, como você vê o panorama atual da utilização dessas barreiras não tarifárias por nossa parte, Brasil? Lucas, eu sou advogado e atuo na área do comércio internacional. E como que eu vejo isso? Eu vejo que o Brasil... uma coisa, eu, como advogado aqui no Brasil, quando eu estou atuando para um importador que tem as suas importações barradas, como, por exemplo, produtos médicos. Produtos médicos, eu tenho uma série de barreiras técnicas. Por exemplo, a Anvisa, ela tem que ir em loco na fábrica para certificar a fábrica, para que depois essa fábrica comece a exportar um produto médico ao Brasil. Então, a burocracia é enorme, o custo é enorme,
E nós temos barreiras não tarifárias em grande quantidade. O grande problema é que a grande maioria dessas barreiras, elas acabam gerando litígio na OMC porque elas são mal feitas. Elas acabam violando os acordos de barreiras técnicas, de barreiras sanitárias e fitossanitárias. Para você ter uma ideia, a fatia que o Brasil tem do comércio internacional é menor, é menos de 1%. Não sei se existe algum dado mais atualizado. A participação do Brasil em litígios da OMC já ultrapassou 10%. Ou seja, o Brasil briga mais e é acionado mais do que tem efetivamente de fatia do comércio internacional. O que isso quer dizer? Que aqueles que criam as regras internas, que impõem essas barreiras, muitas vezes criam essas regras de uma maneira muito descuidada, eu diria. O que faz com que eu, internamente, como advogado do importador, consiga atacar uma instrução normativa, consiga atacar... Por exemplo, a gente teve aí um caso agora de importação de próteses, né? Próteses para o rosto, né? Cada prótese custa aí $100 mil, e que a Anvisa criou uma barreira não tarifária para essas próteses. E isso acabou afetando um cliente nosso que é importador. Só que essa regra da Anvisa foi tão mal feita que nós entramos com uma ação e conseguimos derrubar esta regra. Então, a falta de capacitação técnica. Eu peço a vocês que estudam, por favor, façam o concurso do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, da SESEX. Passem nesse concurso. Qualifiquem a criação dessas regras para que essas barreiras não tarifárias sejam efetivas e de acordo com a norma internacional. O Brasil utiliza muito, mas utiliza mal. Acho que era isso. Se não ficou claro, me avise, Lucas. Pessoal, só um pouquinho, Isa, só uma coisinha, é só divulgar, lá na PUC nós temos o grupo de Direito do Comércio Internacional, que nós fazemos estudos de casos do comércio internacional, tá? Que é o GDCI. Eu acho que deve ter algum membro, o Henrique, que é membro, acho que ele está ali no bate-papo. Se o Henrique puder passar o link do grupo, Henrique, eu te agradeço. Tá? Para quem tem interesse em estudar comércio internacional, é um grupo de pesquisa muito interessante e que participa de competições internacionais, obviamente, e que receberá vocês com muito carinho. Isso aí, Isa. Obrigado. Obrigado, Fernando. Queria agradecer a sua participação, professor. Eu queria reiterar do convite que você acabou de fazer. Se você me passar esses dados, eu consigo repassar nas páginas do CASSE. Então, eu consigo pôr isso em circulação. Legal, eu passo para você. Eu passo para você daí os dados, Isa, para você colocar na página. E se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente encerra por hoje. Aproveitem que aqui no chat já está todo o programa da semana acadêmica e todos os links de inscrição. Então, para quem ainda não fez inscrição para os outros dias, agora é um bom momento. E acho que é isso. Acho que a gente pode encerrar, então. Obrigada, professor. Muito boa noite. Obrigado, pessoal. Fique com Deus. Um beijo. Tchau.